No último vídeo eu expliquei alguns conceitos gerais sobre os neurotransmissores. Agora nesse vídeo eu vou entrar um pouco mais em detalhes sobre cada um dos principais neurotransmissores, focando especialmente em como eles são produzidos nos neurônios e em quais receptores eles atuam para gerar seus efeitos. Não é absolutamente essencial que você tenha visto a primeira parte desse vídeo para entender o que eu vou falar agora, mas certamente é recomendável, porque vai facilitar o seu entendimento de algumas coisas que eu não vou repetir agora, mas vou assumir que você sabe sobre o funcionamento geral dos neurotransmissores e seus receptores. Então agora vamos discutir separadamente cada um desses principais neurotransmissores usados no sistema nervoso. Os únicos dois que eu vou deixar de fora agora são a serotonina, que eu vou fazer um vídeo só sobre ela depois, e a histamina, que a gente vai ver dentro de fisiologia do sono. Primeiro vamos falar sobre os neurônios aminoacidérgicos, ou seja, que usam aqueles aminoácidos como neurotransmissores, o glutamato, o GABA e a glicina. O glutamato e o GABA são amplamente encontrados em todo o sistema nervoso central, geralmente exercendo funções opostas. O glutamato é o principal neurotransmissor excitatório e o GABA o principal neurotransmissor inibitório do sistema nervoso central. Lembre-se que dizer isso significa se referir às funções exercidas pelos receptores que eles utilizam, que a gente vai falar daqui a pouco. O que acontece nesse caso é que os receptores de glutamato ou receptores glutamatérgicos são via de regra excitatórios, enquanto os receptores GABAérgicos são inibitórios. A glicina substitui o papel do GABA em alguns neurônios inibitórios do tronco encefálico e da medula espinhal, e ela parece ser também necessária como coativador para o funcionamento de alguns subtipos de receptores glutamatérgicos, mas o mecanismo e a importância real disso ainda são bem debatidos. Os principais que você saiba são mesmo o glutamato e o GABA. O GABA é encontrado de maneira praticamente exclusiva em neurônios GABAérgicos que o produzem e utilizam. Já o glutamato e a glicina se encontram entre aqueles 20 aminoácidos primários que constituem as proteínas, sendo por isso encontrados em praticamente todas as células do corpo. No entanto, há uma diferença quantitativa de glutamato e glicina nos neurônios que os utilizam como neurotransmissores. Eles são cerca de 2 a 3 vezes mais abundantes no citosol desses neurônios. Mas o que define um neurônio glutamatérgico não é isso, e sim a presença de transportadores especializados na captação do glutamato na membrana de vesículas sinápticas, que eu representei aqui em rosa, no terminal desses neurônios, o que permite armazená-los como os demais neurotransmissores. Esses transportadores do glutamato são conhecidos pela sigla em inglês VGLUT, que significa transportador vesicular de glutamato. O mesmo conceito vale para os neurônios que utilizam a glicina, que por definição apresentam transportadores vesiculares para a glicina. Os neurônios GABAérgicos têm também seus transportadores vesiculares, que são um pouco diferentes, mas tem ainda uma outra característica específica que os define, que eu vou falar daqui a pouco. O término das ações desses neurotransmissores após uma transição sináptica é bem semelhante e acontece principalmente por difusão e subsequente captação glial por aqueles astrócitos que envolvem essas sinapses, que utilizam transportadores de membrana especializados semelhantes a esses das vesículas dos neurônios pré-sinápticos. Mas dito isso, o glutamato e o GABA têm obviamente suas particularidades, e é sobre isso que a gente vai falar agora. Começando pelo glutamato, ele é de longe o neurotransmissor mais utilizado no sistema nervoso central, podendo ser encontrado em quase 90% de todas as sinapses. E o efeito dele, como eu já disse, é quase sempre um efeito excitatório, ou seja, ele gera potenciais pós-sinápticos excitatórios, ou PPSS. O glutamato é na verdade um ânion monovalente derivado do ácido glutâmico, que é o verdadeiro aminoácido nessa história. Ele é sintetizado no citosol dessas terminações nervosas de neurônios glutamatérgicos a partir de outro aminoácido chamado glutamina. Isso é feito através da ação de uma enzima presente nesses terminais chamada glutaminase, que significa basicamente quebradora de glutamina. Essa glutamina é fornecida pelos astrócitos, que, como eu falei, captam o glutamato já utilizado nas fendas sinápticas, além de ter acesso direto também à circulação sanguínea, por fazer parte daquela barreira hematoencefálica. Os astrócitos convertem o glutamato em glutamina usando uma enzima chamada glutamina sintetase, ou seja, uma enzima que sintetiza ou cria glutamina, daí o nome, glutamina sintetase. O glutamato segue esse ciclo, então, em que ele é liberado pelo neurônio na fenda durante uma transmissão sináptica, captado pelo astrócito quando acaba a transmissão, onde ele é então convertido em glutamina
que é devolvida ao neurônio glutamatérgico e finalmente reconvertida por ele em glutamato para ser novamente estocada em vesículas sinápticas, até que um novo potencial de ação chegue aqui e cause influxo de cálcio para daí iniciar uma nova transmissão sináptica. Você pode estar achando que essa volta feita na passagem pelo astrócito é meio inútil, não faz sentido, considerando que seria mais fácil o neurônio pré-sináptico simplesmente recaptar o glutamato ele próprio após a transmissão. Mas na verdade esse ciclo tem um dado bem interessante, porque dá aos astrócitos um forte poder modulatório sobre essas sinapses, que, como eu falei, respondem pela grande maioria de todas as sinapses no sistema nervoso central. Os astrócitos têm então o poder de limitar a eficácia dessas sinapses se eles reduzirem a quantidade de glutamina sendo suprida ao neurônio, sendo então uma variável determinante no desempenho dessas sinapses. Falando agora sobre os receptores glutamatérgicos, existem tanto receptores ionotrópicos quanto receptores metabotrópicos. É importante que você conheça principalmente os subtipos de receptores glutamatérgicos ionotrópicos, que são melhor compreendidos hoje e certamente têm uma extrema importância para o funcionamento do encéfalo. Eles são nomeados de acordo com alguns agonistas farmacológicos que os ativam seletivamente. Isso foi descrito assim lá no começo, foi bem aceito e pegou e ficou até hoje. Entenda que os receptores glutamatérgicos são todos ativados pelo glutamato, mas daí cada um desses receptores ionotrópicos é ativado também seletivamente por um desses agonistas farmacológicos que passaram a definir seus nomes. Assim temos os receptores NMDA, que é uma sigla para N-metil-D-aspatato, que é o tal agonista que o ativa nesse caso, os receptores AMPA, que eu não acho que você deva se preocupar em saber esse nome todo, e os receptores kainato, que são ativados seletivamente por um agonista chamado kainato. Esses últimos dois, o AMPA e o kainato, são agrupados por alguns autores como receptores não NMDA, porque eles têm um comportamento bem parecido, como você já vai ver. Os receptores NMDA e AMPA são encontrados na vasta maioria das sinapses excitatórias rápidas do encéfalo, muitas vezes coexistindo na membrana dos neurônios pós-sinápticos dessas sinapses. E é bem simples entender o porquê disso. Acontece que o AMPA é um receptor ionotrópico, que é um canal iônico dependente de ligante, e ele é permeável a íons sódio e potássio. Só que o influxo de sódio acaba sendo mais relevante, o que desvia o potencial da membrana em direção ao zero, ou seja, causa despolarização. Só que ao mesmo tempo tem saída de potássio do neurônio, então a despolarização não é lá essas coisas. Por isso ele é rápido, mas não é tão potente. Já os receptores NMDA são também permeáveis a íons cálcio, o que os torna muito mais potentes, sendo capazes de gerar potenciais pós-sinápticos excitatórios, ou PPSS, muito maiores. Esse influxo de cálcio gerado por eles é muito importante também nos processos de plasticidade sináptica, que a gente vai discutir depois em outro vídeo de neurofisiologia aqui no canal. A questão é que esses receptores NMDA não são apenas dependentes de ligante, no caso o glutamato. Eles são também dependentes de voltagem. Isso porque eles apresentam o que eu coloquei aqui como esse quadrado vermelho, que é um íon magnésio, ou às vezes pode ser também um íon zinco, que é bem parecido com o íon magnésio, que bloqueia o poro do canal em repouso. Esse magnésio, que é proveniente do meio extracelular, é removido com a passagem de uma corrente elétrica, uma corrente iônica, o que significa que um potencial pós-sináptico excitatório precisa ocorrer junto com a presença de glutamato na fenda sináptica, para poder ativar esses canais. A despolarização da membrana precisa então acontecer de alguma forma enquanto ainda há glutamato na fenda. Isso acontece graças à presença simultânea de receptores AMPA. O AMPA é mais rápido e mais facilmente ativado, enquanto o NMDA demora um pouco mais e tem mais critérios para se abrir, mas gera um sinal excitatório muito mais potente uma vez ativado. A passagem da corrente iônica junto com a presença do glutamato, então, tira esse íon magnésio bloqueando a passagem pelo poro do canal. Repare então que juntos esses dois receptores formam uma dupla dinâmica que vive altas aventuras no seu sistema nervoso. Os receptores kainato têm um funcionamento bem parecido com esses receptores AMPA, por isso às vezes eles são agrupados como receptores não NMDA. Com a diferença que o AMPA é universalmente distribuído pelo sistema nervoso central, enquanto o kainato é encontrado em locais mais específicos, como o hipocampo, o cerebelo e algumas áreas da medula espinhal. Mas o glutamato tem também receptores metabotrópicos, conhecidos pela sigla mGlu-R, que seria receptores metabotrópicos do glutamato em inglês. Existem pelo menos 8 subtipos e são todos receptores acoplados a proteínas G, com ações bem mais complexas, gerando alterações mais lentas e mais duradouras na célula pós-sináptica.
Esses 8 subtipos são separados em 3 grupos. O grupo 1, que reúne os subtipos M, GLU, R, 1 e 5, representa receptores pós-sinápticos excitatórios, tipo os ionotrópicos que a gente acabou de falar, só que mais lentos por serem metabotrópicos. O grupo 2, que representa os subtipos M, GLU, R, 2 e 3, e o grupo 3, que seriam os subtipos restantes, o 4, o 6, o 7 e o 8, são receptores pré-sinápticos, aqueles autorreceptores que a gente comentou no último vídeo. E tem, na verdade, uma ação inibitória que permite a autorregulação dos neurônios glutamatérgicos para eles não ficarem aloprados e liberarem todo o seu glutamato armazenado de uma vez só durante uma transmissão, que é uma coisa muito importante. Um mecanismo que, se não funcionar direito, pode ser uma das causas moleculares possíveis para a gênese de uma epilepsia. Indo agora para o GABA, acredite ou não, ele é produzido a partir do glutamato. Repare que o principal neurotransmissor inibitório é sintetizado a partir do principal neurotransmissor excitatório do sistema nervoso central. E isso é feito no citosol dessas terminações nervosas através do uso de uma enzima chamada glutamato descarboxilase, famosamente reconhecida pela sua sigla GAD. A presença de GAD é o marcador molecular que define um neurônio como sendo GABAérgico, porque você sabe que encontrando essa enzima, isso significa que ele produz GABA. Repare então a diferença, o marcador que define um neurônio glutamatérgico era a presença daqueles transportadores vesiculares para glutamato, os VGLUT. Já o que define um neurônio GABAérgico é a presença dessa enzima GAD, glutamato descarboxilase. Aqui eu acabei representando esses transportadores na mesma cor, rosa, mas isso daqui seriam transportadores um pouco diferentes, porque são transportadores para GABA. No caso do GABA, após captado pelos astrócitos na fenda sináptica, ele é degradado pela enzima GABA transaminase e transformado então em glutamato. O glutamato passa então por aquele mesmo ciclo dos neurônios glutamatérgicos, sendo transformado em glutamina pela enzima glutamina sintetase, ainda dentro do astrócito. A glutamina então é enviada de volta ao neurônio pré-sináptico, onde a enzima glutaminase converte ela de volta em glutamato. E por fim a enzima GAD produz o GABA, mais uma vez a partir do glutamato. Por isso é importante você entender que esses transportadores vesiculares são só para o GABA, senão na hora que passa a ter glutamato aqui ele já entraria nas vesículas. Mas isso não acontece porque não tem transportadores para o glutamato aqui, só na hora que vira GABA que eles conseguem entrar para ser estocado nas vesículas sinápticas, no neurônio GABAérgico. E é por isso também que não dá para usar a presença de glutaminase como marcador de um neurônio glutamatérgico, já que, como você está vendo, ela é vista também nos neurônios GABAérgicos. Agora, já a GAD é só vista nos neurônios GABAérgicos, e aqueles transportadores VGLUT das vesículas sinápticas só são vistos nos neurônios glutamatérgicos. Falando agora sobre receptores do GABA, existem também os ionotrópicos e os metabotrópicos, mais uma vez. O principal receptor GABAérgico ionotrópico é o chamado receptor GABA-A, que é basicamente um canal de cloreto dependente de ligante. O ligante, nesse caso, obviamente é o GABA. Mas uma coisa interessante desse receptor GABA-A é que ele possui diversos sítios de ligação que são usados também por substâncias químicas diferentes, tanto endógenas quanto potenciais agonistas farmacológicos, para modular sua função. Esses sítios de ligação modulatórios podem impedir a ocorrência de inibições excessivas a ponto de causar consequências negativas, como perda da consciência, ou então, pelo contrário, ajudar a manter uma inibição mínima constante, necessária para evitar processos de autopropagação de potenciais elétricos, que podem gerar crises epilépticas. Os receptores de glicina apresentam um comportamento bem semelhante ao desses receptores GABA-A. Existem também os receptores ionotrópicos GABA-C, que são também canais de cloreto, mas com algumas diferenças. Primeiro que eles são bem mais seletivos para o GABA, não reconhecendo muitos outros ligantes. O GABA é muito mais potente ao ativar esses receptores que qualquer outro agonista. Segundo que ele não tem aquele monte de sítios alternativos de ligação para que sua ação seja modulada. Eles são mais diretos. O GABA os ativa e eles são inibitórios, sem muita firula. Como eles não são tão amplamente distribuídos quanto os receptores GABA-A, eles não são tão importantes, sendo encontrados principalmente na retina, no colículo superior, na hipófise e em algumas áreas da medula espinhal. Falando agora dos receptores metabotrópicos do GABA, são os receptores GABA-B, que podem ser divididos em dois subtipos principais, conhecidos como GABA-B-R1 e GABA-B-R2. Eles são receptores acoplados à proteína G que podem abrir canais de potássio ou bloquear canais de cálcio, ou seja, apresentam uma ação essencialmente inibitória também, só que mais lenta que os receptores GABA-A. Por isso se diz que o potencial pós-sináptico inibitório, PPSI, das sinapses GABAérgicas apresenta em geral dois componentes, um componente rápido, mediado pelos receptores ionotrópicos GABA-A,
e um componente lento, mediado pelos receptores metabotrópicos GABA-B, considerando que geralmente os dois receptores estão presentes nas mesmas sinapses. Da mesma forma que lá no caso do glutamato também, o AMPA e o NMDA geralmente coexistem. Se você está gostando do vídeo e quer apoiar o canal para nos ajudar a continuar fazendo vídeos como esse, considere se tornar nosso patrono ou patronesse. Você pode doar o valor que quiser, começando em $1. E daí você ganha recompensas por isso, que torna a coisa mais dinâmica. Quanto mais patronos e patronesses a gente tiver, melhores vão ficando as recompensas para todas as categorias. Para se inscrever é só ir até o site patreon.com/teoria da medicina, que lá você encontra um vídeo explicativo sobre como se inscrever no site e fazer as doações. Se você não puder doar nada agora, também não tem problema. Ao mostrar esse vídeo para outras pessoas da área da saúde que podem se interessar também, você já ajuda bastante. Vamos falar agora então sobre as sinapses colinérgicas que usam acetilcolina, mantendo aquele nosso mesmo esquema genérico de uma sinapse. Como o glutamato e o GABA são universalmente usados no sistema nervoso central para transmitir todo tipo de mensagem, é difícil falar em funções específicas de cada um, além do fato de que o glutamato transmite mensagens excitatórias e o GABA transmite mensagens inibitórias. O que são essas mensagens em última análise pode ser todo tipo de coisa. Mas agora, da acetilcolina em diante, vai ser mais possível especificar um pouco melhor as áreas de atuação de cada neurotransmissor, o que nos permite delimitar melhor as funções de cada um, com base em suas ações e os locais onde eles são encontrados. Mas primeiro vamos entender como é sintetizada a acetilcolina. A síntese de acetilcolina depende de uma enzima chamada colina-acetiltransferase, ou CoAT, que é vista apenas em neurônios colinérgicos, e por isso pode e é usada como marcador para identificar esses neurônios. Ela produz acetilcolina no citosol do terminal axonal, que é então captada por vesículas sinápticas através de transportadores de acetilcolina em suas membranas, da mesma forma que acontece lá com o glutamato e o GABA. Para essa síntese, a colina-acetiltransferase usa dois precursores, a colina e a acetilcoenzima A, ou acetil-CoA. Elas são unidas e daí o nome vira acetilcolina, fazendo então sobrar o produto coenzima A, que não nos interessa muito nesse momento. A acetilcoenzima A, que é também usada como parte daquele ciclo de Krebs da respiração celular, é amplamente disponível em praticamente todas as células do corpo. Já a colina é encontrada em baixas concentrações no fluido extracelular, de onde é captada por transportadores especializados nos terminais de axônios colinérgicos. Veja então que a quantidade de colina disponível, que pode variar bastante, é uma das principais etapas potencialmente limitantes na velocidade da síntese de acetilcolina, considerando que as outras variáveis são bem mais constantes. Os neurônios colinérgicos produzem também a enzima responsável por degradar a acetilcolina na fenda sináptica, chamada acetilcolinesterase, ou seja, enzima que degrada acetilcolina. Como a acetilcolinesterase é também produzida por fibras musculares e até alguns neurônios não colinérgicos, ela não é um bom marcador para identificar esses neurônios colinérgicos, sendo, como eu já falei, a colina-acetiltransferase, que é quem sintetiza a acetilcolina, a escolha para isso. A acetilcolinesterase degrada a acetilcolina ainda na própria fenda sináptica, transformando ela em colina e ácido acético. Essa colina é então recaptada pelo neurônio pré-sináptico, para que a colina-acetiltransferase possa novamente usá-la para sintetizar mais acetilcolina, que vai então ser novamente estocada em vesículas sinápticas, e esse é o ciclo da acetilcolina nos neurônios colinérgicos. Existe ainda uma enzima chamada butirilcolinesterase, que é também capaz de degradar a acetilcolina, mas não é vista em elementos neuronais no ser humano. Ela é sintetizada pelo fígado e pode ser encontrada no plasma, onde sua importância maior é realizar a hidrólise de ésteres ingeridos com os alimentos vegetais. Só que ela degrada também a acetilcolina, e por estar presente no plasma, isso faz dela um dos motivos que impedem a administração direta de acetilcolina a um paciente. Isso é uma coisa que não se faz, porque não dá certo. Você dá acetilcolina, na hora que ela cai no plasma, ela vai ser toda degradada pela butirilcolinesterase, então não funciona. Daí a gente acaba recorrendo a outros métodos, como inibir a atividade dessa acetilcolinesterase para aumentar o tempo de permanência da acetilcolina nas fendas sinápticas, por exemplo. Uma forma indireta que substitui a opção de dar acetilcolina para a pessoa. Agora, aonde a gente encontra essas sinapses colinérgicas? É muito importante que você saiba o papel da acetilcolina no sistema nervoso periférico, onde ela é o neurotransmissor das junções neuromusculares na musculatura estriada esquelética, dos gânglios do sistema nervoso autônomo, tanto simpático quanto parasimpático,
e dos neurônios pós-ganglionares de todo o sistema parasimpático, e ainda em alguns lugares do simpático também. Dá para fazer uma aula inteira só sobre o sistema colinérgico no sistema nervoso periférico, que eu vou fazer depois, para falar com calma sobre o sistema parasimpático. Já no sistema nervoso central, a acetilcolina desempenha um papel modulatório mais complexo sobre diversas funções cognitivas. Apesar de os neurônios colinérgicos serem relativamente poucos no sistema nervoso central, eles apresentam conexões bem amplas com múltiplas áreas corticais. O principal local no encéfalo onde se encontra um aglomerado de corpos de neurônios colinérgicos, ou seja, um núcleo colinérgico, é no chamado núcleo basal de Maynard, situado na substância inominada, também conhecida como substância perfurada anterior. Sabe-se hoje que há uma degeneração desse núcleo na doença de Alzheimer, o que é um dos mecanismos que explica a deterioração cognitiva nesses pacientes. Como os processos cognitivos complexos dependem da interação de múltiplas redes neuronais espalhadas por todo o córtex cerebral, é preciso haver um sistema capaz de sincronizar a atividade em cada uma dessas regiões. E é exatamente isso que o sistema colinérgico do sistema nervoso central permite que aconteça, pelo menos de acordo com os estudos que já existem hoje. Como exatamente eles funcionam ainda é uma coisa que precisa ser um pouco melhor compreendida. Falando sobre os receptores colinérgicos, existem mais uma vez os ionotrópicos e os metabotrópicos. Os ionotrópicos recebem o nome de receptores nicotínicos, porque eles são ativados pelo agonista farmacológico nicotina, um derivado da planta do tabaco. Já os metabotrópicos são ativados por um agonista chamado muscarina, que é um veneno derivado de um cogumelo, sendo por isso chamados de receptores muscarínicos. Mais uma vez, esses foram nomes que foram usados lá no começo e ficaram até hoje. Os receptores nicotínicos, representados pela sigla NACHR, que é uma sigla do inglês, apresentam uma infinidade de subtipos, agrupados em duas grandes famílias de acordo com o local onde são encontrados. Os receptores nicotínicos musculares, ou NM, são aqueles da junção neuromuscular dos músculos estriados esqueléticos. Eles causam basicamente a contração da fibra muscular esquelética ao se abrir, permitindo o influxo de sódio e também o efluxo de potássio. Mas como o influxo de sódio é maior, ele acaba prevalecendo e causa a despolarização da fibra muscular. A outra família é a dos receptores nicotínicos neuronais, ou NN, que podem ser ainda subdivididos em receptores neuronais periféricos, aqueles dos gânglios no sistema nervoso autônomo e nos órgãos efetores inervados pelo sistema parasimpático, que eu vou falar em um outro vídeo sobre isso, e os receptores neuronais centrais no sistema nervoso central. Alguns subtipos apresentam também permeabilidade ao cálcio, mas de qualquer forma a característica central que eles têm em comum é que são todos canais iônicos dependentes de ligante, no caso a acetilcolina ou algum fármaco agonista para eles, como a nicotina, e apresentam uma ação via de regra excitatória por gerar um influxo de sódio e às vezes também de cálcio. Diferente dos receptores muscarínicos, ou MACHR, que são um pouco mais complexos, tanto porque são receptores acoplados à proteína G, quanto porque alguns são excitatórios e outros são inibitórios. Existem 5 famílias principais desses receptores muscarínicos, numeradas de M1 a M5. Eu sugiro que para fins didáticos você guarde o seguinte: os receptores pares, ou seja, o M2 e o M4, são inibitórios, porque em geral eles abrem canais de potássio. Já os ímpares M1, M3 e M5 são excitatórios, mas é uma excitação bem meia boca, porque na verdade o que eles fazem é apenas bloquear a abertura de alguns canais de potássio, o que é um método menos convencional e bem menos eficaz para gerar excitação. Eles na verdade aumentam a excitabilidade da célula pós-sináptica, mas sem a excitar diretamente. Agora, não está errado dizer que eles são excitatórios, porque em última análise são mesmo. Indo agora para as catecolaminas, esse é um termo que abrange uma família de 3 neurotransmissores diferentes, usados em situações e locais distintos, mas que é como se um fosse descendente direto do outro. A história toda começa com um precursor comum a todas as catecolaminas, o aminoácido tirosina. Todos os neurônios catecolaminérgicos, ou seja, que usam alguma dessas 3 catecolaminas, apresentam na sua terminação nervosa a enzima tirosina hidroxilase, ou TH, que catalisa a conversão dessa tirosina em um composto chamado DOPA. Nesse caso, um dos principais determinantes da velocidade de síntese de catecolaminas, de todas elas, é a atividade dessa tirosina hidroxilase, que pode ser regulada por diversos sinais no citosol do terminal axonal. A DOPA é então convertida em dopamina pela enzima DOPA descarboxilase.
Essa enzima também é encontrada em todos os neurônios catecolaminérgicos, então ela não serve para diferenciar um neurônio dopaminérgico de um noradrenérgico, por exemplo. Basta haver dopa disponível no interior de qualquer um desses neurônios que ela vai ser automaticamente convertida em dopamina. Por isso, em casos de falta de dopamina, como na doença de Parkinson, é feita a administração de análogos de dopa, que pela ação dessa dopa descarboxilase vão virar dopamina no interior dos neurônios. Se um neurônio for dopaminérgico, ou seja, ele usa a dopamina como neurotransmissor, essa dopamina é então estocada nas vesículas sinápticas e o processo acaba aí. As vesículas ficam lá esperando a chegada de um potencial de ação. Agora, se o neurônio for noradrenérgico por outro lado, as vesículas têm também esses transportadores de membrana para dopamina. Então elas chegam a colocar a dopamina dentro das vesículas. Só que nesse caso o interior dessas vesículas sinápticas apresenta também uma outra enzima, a dopamina beta-hidroxilase, presente só nesses neurônios noradrenérgicos ou nos adrenérgicos que eu já vou falar, que converte a dopamina em noradrenalina. Note que a noradrenalina é o único neurotransmissor desses todos que a gente falou e que vai falar ainda, que em vez de ser produzido no citosol da terminação nervosa, é produzida dentro das vesículas sinápticas. E se, por fim, o neurônio for adrenérgico, ou seja, que usa a adrenalina como neurotransmissor, ele vai passar por todas essas etapas que eu falei, e acontece ainda uma terceira etapa de degradação. A noradrenalina é convertida em adrenalina pela enzima fentolamina N-metiltransferase, ou simplesmente PNMT. O curioso é que essa enzima fica no citosol, fora das vesículas sinápticas. Nesses neurônios, a dopamina entra nas vesículas para ser convertida em noradrenalina, que é então novamente retirada de volta ao citosol, onde é finalmente convertida em adrenalina. Só que a adrenalina também precisa ser transportada de volta para dentro de vesículas sinápticas para ser liberada na fenda sináptica. É fácil ver como esse processo todo de conversão das catecolaminas não é nem um pouco elegante, o que nos lembra como a seleção natural não mantém no organismo necessariamente os mecanismos e processos mais sofisticados de um ponto de vista lógico, basta que a coisa funcione. Falando sobre o término das ações das catecolaminas, não existe no sistema catecolaminérgico uma enzima de degradação análoga àquela acetilcolinesterase do sistema colinérgico, que degrade as catecolaminas ainda na própria fenda sináptica. A ação das catecolaminas após a transmissão sináptica é encerrada pela recaptação direta desses neurotransmissores de volta ao terminal axonal por transportadores especializados, que eu representei aqui em vermelho. O NET, ou TNA, transportador de noradrenalina, é o responsável pela noradrenalina, podendo também transportar tanto a dopamina quanto a adrenalina, embora tenha menos afinidade por elas. Existe também o DAT, ou DAT, que é o principal responsável pela recaptação de dopamina. Ao voltar para o neurônio pré-sináptico, esses neurotransmissores podem ser imediatamente rearmazenados em vesículas sinápticas e logo em seguida reutilizados. Essa etapa da recaptação de catecolaminas pode ser modulada por diversas substâncias, sendo amplamente explorada por fármacos. Na farmacologia, várias vezes você vai ouvir falar em inibidores da recaptação de noradrenalina, por exemplo, ou de serotonina, que é outra monoamina que passa por um processo bem parecido com esse de recaptação. No entanto, as catecolaminas não são infinitamente reutilizadas em um mesmo neurônio. Elas podem ser eventualmente degradadas no citosol da terminação após serem recaptadas, antes de serem novamente transportadas para dentro de uma vesícula. Isso é feito pela enzima monoaminoxidase, ou MAO, encontrada na membrana externa das mitocôndrias presentes no citoplasma do neurônio. Ou seja, a MAO não fica na fenda sináptica como a acetilcolinesterase, ela fica dentro do citosol do neurônio pré-sináptico. Quando acontece essa degradação pela MAO, demora um tempo até aquela cascata de produção das catecolaminas se concretizar de novo, o que acaba limitando por um tempo a quantidade de neurotransmissor disponível nessa terminação nervosa. Veja então que outro fator determinante na atividade das catecolaminas é o grau de ativação dessa enzima MAO em um dado momento, porque isso pode variar, existindo inclusive fármacos que atuam sobre ela, que são os inibidores da MAO, como talvez você já tenha ouvido falar. Eu comentei lá na acetilcolina sobre a butirilcolinesterase, que é a enzima responsável por metabolizar a acetilcolina no plasma. As catecolaminas têm uma coisa parecida, a enzima chamada catecol-O-metiltransferase, ou simplesmente CONT, que também é produzida no fígado e metaboliza as catecolaminas circulantes, principalmente a dopamina. Esse é um dos motivos que impedem a administração direta de dopamina a um paciente. Por isso a gente acaba precisando recorrer à administração de dopa, que só vai ser convertida em dopamina quando já estiver dentro dos neurônios.
E mesmo a dopa idealmente deve ser combinada com um inativador dessa enzima CONT, como a entacapona, para impedir que ela atrapalhe ao metabolizar a substância ainda no plasma. Todos os receptores de catecolaminas são metabotrópicos, são todos receptores acoplados à proteína G. Só que existem receptores exclusivos para dopamina, os receptores dopaminérgicos, e outros para noradrenalina e adrenalina, que podem ser chamados de noradrenérgicos ou simplesmente adrenérgicos. A única diferença sendo que a afinidade e a potência da noradrenalina e da adrenalina são um pouco diferentes para cada subtipo, mas são os mesmos receptores. Só que cada tópico desses dá uma aula à parte. Eu vou falar aqui agora só alguns conceitos gerais que seria bom você saber sobre esses receptores todos. Falando primeiro sobre os receptores dopaminérgicos, existem 5 tipos principais, numerados de D1 a D5. O D1 e o D5 são receptores em geral excitatórios, enquanto o D2, o D3 e o D4 são inibitórios. A dopamina é de extrema importância nos mecanismos de recompensa e prazer do cérebro, bem como no controle dos movimentos. Isso porque os neurônios dopaminérgicos são encontrados principalmente em 2 vias bem específicas do sistema nervoso central. A via mesolímbica, que liga o tegmento ventral do mesencéfalo a estruturas do sistema límbico cortical, núcleo accumbens e núcleos septais, todos envolvidos com a sensação de prazer do sistema de recompensa cerebral, e a via nigroestriatal, que liga a substância negra do mesencéfalo ao neo estriado, uma porção do corpo estriado dos núcleos da base do encéfalo. Você não precisa saber agora o nome e a localização anatômica de todas essas estruturas que eu citei. Basta você entender o seguinte: é muito difícil reduzir ou aumentar a quantidade de dopamina disponível só em uma dessas vias por vez. O efeito acaba sendo nas duas. E o problema é que a falta de dopamina na via nigroestriatal causa parkinsonismo, que são os sintomas vistos na doença de Parkinson, como tremor, hipertonia e bradicinesia. Já o excesso de dopamina na via mesolímbica, apesar de você poder achar que seja uma coisa boa, né? Porque, a pessoa então vai sentir muito prazer. Não, o excesso de dopamina nessa via causa psicose, que é a perda de noção do limite entre a realidade e a fantasia. A pessoa passa a ter delírios e alucinações, como num quadro de esquizofrenia. Por isso, o tratamento da doença de Parkinson deve ser feito com muita cautela para não causar esses sintomas de psicose, ao passo que o tratamento de doenças como a esquizofrenia também precisa ter o cuidado de evitar um excesso de redução no efeito da dopamina no sistema nervoso central, para não gerar parkinsonismo no paciente. Esses efeitos todos são consequência de interações complexas naqueles 5 subtipos de receptores, que seria melhor explicar depois em vídeos só sobre isso, só sobre o sistema nigroestriatal e depois outros só sobre o sistema mesolímbico, porque são coisas complexas. Já a noradrenalina e a adrenalina, que podem ser também chamadas de norepinefrina e epinefrina, atuam sobre 2 famílias de receptores adrenérgicos conhecidos como beta-adrenérgicos, beta 1, beta 2 e beta 3, e alfa-adrenérgicos, alfa 1 e alfa 2, todos também metabotrópicos. Elas são muito importantes no sistema nervoso periférico para o sistema nervoso autônomo simpático, que eu vou deixar para discutir em outro vídeo só sobre isso. No sistema nervoso central, a noradrenalina é mais importante que a adrenalina. Os neurônios noradrenérgicos, nesse caso, se aglomeram principalmente em uma região no assoalho do quarto ventrículo no tronco encefálico, chamada locus coeruleus, que escreve desse jeito meio estranho, de onde eles se projetam para quase todo o sistema nervoso central, como eu comentei que acontece também com os neurônios colinérgicos. Acredita-se que os principais efeitos deles sejam ligados a estados de atenção e manutenção da vigília. Por isso que fármacos como o metilfenidato, muito conhecido pelo nome comercial Ritalina da Novartis, que atuam sobre esses receptores noradrenérgicos no sistema nervoso central, podem ajudar a gerar atenção, principalmente em quem tem TDAH, ou então ajudar quem tem doenças como a narcolepsia a se manter acordado durante o dia. Essas são justamente as funções dos neurônios noradrenérgicos no sistema nervoso central, atenção e vigília. Por isso a conexão deles precisa ser difusa. Atenção e vigília são processos que precisam ser bem coordenados em todo o sistema nervoso central ao mesmo tempo, da mesma forma que os processos cognitivos, lá no caso da acetilcolina. Outros 2 neurotransmissores muito importantes são a serotonina e a histamina, mas eu já passei informação demais nesse vídeo e vale a pena separar um momento para falar exclusivamente sobre as vias de serotonina, com a cabeça fresca. A histamina eu volto a falar quando a gente for estudar a fisiologia do sono, onde ela é mais importante no sistema nervoso central.
Diz aí nos comentários se você achou que teve informação demais nesse vídeo, se o seu cérebro tá superaquecendo nesse momento, ou se foi tranquilo e deu para aproveitar bem. Muito obrigado pela sua atenção e até o próximo vídeo.